Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3. O mercado de capitais volta a se agitar com a abertura de capital da companhia aérea Azul. O lançamento da negociação de ações da Azul movimentou 2 bilhões de reais na Bolsa. Em Brasília, o governo federal se prepara para permitir que empresas estrangeiras detenham o controle acionário e operacional das companhias aéreas brasileiras. E o sertão desse país continua dando boas notícias. Apesar de IBGE e Conab terem números um pouco diferentes do tamanho da safra brasileira de grãos, ambos concordam em uma coisa: o campo brasileiro bate mais um recorde milionário em toneladas de alimentos. O cenário econômico está no ar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central começou hoje a terceira reunião deste ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Vamos até Brasília conversar com o repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, boa noite a todos. Nesse primeiro dia de reunião do Copom, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, e os diretores se reúnem para fazer aí a análise de conjuntura e a análise de mercado. Amanhã eles se reúnem para fazer a análise de perspectiva para a inflação e as alternativas para a Selic. E aí amanhã, no finalzinho da tarde, início da noite, depois do fechamento dos mercados, eles divulgam a nova taxa básica da economia. Lembrando que na última reunião em fevereiro, a Selic sofreu a quarta redução seguida, E as duas últimas foram reduções de 0,75 ponto percentual, reduções consideráveis. E a gente tem um indicador forte, Piotto, que na quinta-feira passada o Banco Central divulgou o relatório de inflação e deixou claro ali no documento que poderia acelerar a redução da Selic por conta do menor avanço dos preços da economia. Piotto. Obrigado, Pedro. Portanto, amanhã, provavelmente até ao longo aqui do cenário econômico, um pouquinho antes, um pouco depois, a gente vai ter a nova taxa Selic divulgada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. São sempre 2 dias, já há algum tempo, essa reunião do Banco Central para definir a Selic. E as vendas do comércio eletrônico no estado de São Paulo foram de altas e baixas em 2016, de altos e baixos em 2016. No fim das contas, o setor fechou o ano com queda de 1,4%. A segunda retração anual consecutiva. Quem tem as informações é Vanessa Casalino, diretamente da redação da TV Brasil, aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos que estão conosco aqui no cenário econômico. O setor começou o primeiro trimestre de 2016 em baixa, depois subiu, voltou a cair e, por fim, teve um último trimestre de alta, 5,7% na comparação com o quarto trimestre de 2015, um faturamento real de 5 bilhões de reais. Os números são da Federação do Comércio de São Paulo em parceria com a IBIT. Segundo a FEComércio, essa recuperação do quarto trimestre foi resultado do bom desempenho nas vendas do mês de novembro, puxado pela Black Friday. Já ao longo de todo o ano de 2016, a avaliação é de que o setor sentiu mais os efeitos da crise porque tem vendas concentradas em produtos de maior valor agregado, como eletrônicos e eletroportáteis. E a aquisição desses bens foi feita mais por meio do crédito e do parcelamento. Mas a FEComércio avalia que este ciclo de baixas nas vendas está próximo do fim. Uma previsão assentada em 3 motivos: melhora no nível de confiança de consumidores e empresários, a maior estabilidade nos preços dos produtos básicos, além da redução nas taxas de juros, que devem se manter ao longo do ano. Agora, se a gente considerar só a capital paulista, o faturamento real do comércio eletrônico em 2016 foi bom, 6 bilhões e 400 milhões de reais, uma alta de mais de 8% em relação ao ano anterior, Piotto. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a Companhia Nacional de Abastecimento divulgaram a revisão dos números da safra recorde deste ano. Embora ambos os órgãos do governo ressaltem a safra recorde de grãos, há uma divergência entre eles. O IBGE anunciou uma safra de 230,3 milhões de toneladas. A Conab, um pouco menos. Vamos dar uma olhada nos números detalhados dessa safra. Segundo a Conab, aqui, olha, 230 milhões,3
toneladas, segundo o IBGE. 227 milhões de toneladas aqui, quase 228 milhões de toneladas, segundo a Conab, ou seja, dá uma diferença aí de pouco mais de 2 milhões de toneladas, né, de grãos. Ou seja, ambas estão dizendo que é recorde a safra, esse é o detalhe. Vamos lá, para você ter uma ideia, se comparada a 2015 e 2016, que teve uma safra de 186 milhões e que não foi boa, nós tivemos aqui, olha, um crescimento de 22% na safra deste ano. Isso é o que a gente chama de a boa notícia vinda do sertão desse país, né? 41 milhões de toneladas a mais da safra de grãos desse país. Vamos dar uma olhadinha. Olha, a soja, que é a maior cultura do país, chegou a 110 milhões de toneladas de produção, um crescimento de 14 toneladas a mais, quase 15 milhões de toneladas a mais, um crescimento de 15% se comparado também à safra do ano passado. Olhando agora para o milho, que é uma cultura extremamente importante também, milho, a gente já falou sobre isso aqui, mas vale repetir, né? Milho, segundo o pessoal aqui do canal do Boi, que trabalha conosco aqui na Folha, aqui na Bolsa, perdão, é o que se chama de, que sustenta exatamente frango. Um frango seria um saco de milho que anda. Para a importância, só para você ter uma ideia, da produção de milho, também para proteína animal. Vamos lá. O milho, por exemplo, chegou a 91 milhões de toneladas. Se a gente der uma olhadinha aqui na comparação com a safra do ano passado, comparando tudo, houve um crescimento de 37%. Dá para entender o porquê que foi uma safra recorde, né? Temos aqui mais outras duas culturas importantes. Algodão, que cresceu 14% e chegou a quase 1,5 milhão de toneladas. E feijão, isso que chama-se prato do brasileiro, metade do prato do brasileiro está aqui, né? Um crescimento também de 33% na safra de feijão, que chegou a 3 milhões e 290 mil toneladas na produção, se comparado, evidentemente, ao ano passado. Agora, uma notícia que não é exatamente das melhores. A produção industrial brasileira cresceu no mês de fevereiro em 9 dos 14 locais pesquisados. No geral, segundo o IBGE, agora a medição é do IBGE, a produção nacional teve leve oscilação positiva de 0,1%. Embora seja um número positivo, no acumulado de 12 meses, a produção industrial acumula uma queda de 4,8%. Ou seja, dá para explicar o porquê do tamanho do desemprego. Olha, dá uma olhadinha. Essas aqui são as altas, as regiões onde houve crescimento da produção industrial. A Bahia, por exemplo, cresceu, é a maior alta, junto com Santa Catarina, 2,8%. Rio Grande do Sul também com crescimento de 2,2%, ou seja, dois estados aqui da região sul com alta. E também o Paraná, ou seja, a região sul toda subiu, porque o Paraná cresceu 1,9%. Mas aqui tem um detalhe, olha, São Paulo, que é o maior parque industrial do país, cresceu apenas 0,2%. Agora vamos dar uma olhadinha nas baixas, que nós temos as regiões onde houve queda na produção industrial. Pernambuco, que é muito importante dentro da região Nordeste, uma queda de 7,8%, é extremamente expressiva. Tem indústria automobilística em Pernambuco também. O Pará também uma queda muito grande, 4,1%. Olha o Amazonas aqui, onde nós estamos falando da Zona Franca de Manaus, onde tem produto de valor agregado, ou seja, produto industrializado de alto valor. Uma queda também na produção industrial. É o que a gente viu aqui, segundo essa medição do IBGE. Mesmo nos locais onde houve alta da produção industrial na medição deste mês de fevereiro, que foi agora compilado pelo IBGE e foi anunciado agora em abril, na avaliação dos últimos 12 meses, houve recuo da produção industrial em 14 de 15 regiões analisadas. Ou seja, de 14 de 15 regiões analisadas, houve queda, segundo o IBGE. Na sequência, os números do mercado financeiro, a gente vai continuar falando agora também do mercado financeiro, porque hoje houve toque da campainha no lançamento de ações da companhia aérea Azul, aqui na Bolsa. Nós voltamos logo depois do intervalo. A companhia aérea Azul lançou hoje sua oferta pública inicial de ações. A estreia, com toda a pompa, marcou a entrada da mais nova companhia de capital aberto, que agora tem seus papéis negociados em bolsa aqui em São Paulo. A entrada na B3, da terceira maior companhia aérea do país, hoje de manhã no pregão, movimentou 2 bilhões de reais. O diretor-presidente da B3, Edemir Pinto, o presidente da Azul, Antônio Aldo Neves, e funcionários da empresa apertaram juntos a campainha, dando início às operações. A estreia das ações da Azul ocorreu após 3 tentativas frustradas.
Em 2015, na última tentativa, o processo foi abortado devido ao momento da economia à época. O lançamento de IPOs, sigla em inglês para oferta pública de ações inicial, passou pelo menos 3 anos sem grandes movimentações, reflexo da economia em baixa. Vamos aos números do mercado financeiro, já com os negócios fechados aqui na B3. Vamos lá. O Ibovespa, uma queda de 0,45%, 64.359 pontos. E o dólar teve de novo uma alta hoje, uma pequena alta de 0,29%, cotado no valor do PI ali. Lembra do PI, né? Na aula de matemática? Olha lá, R$ 3,14 ou 3,148, se você preferir as 3 casas após a vírgula. E o governo vai permitir que grupos estrangeiros detenham até 100% do capital de empresas aéreas brasileiras. Pedro Henrique Moreira tem outras informações lá em Brasília. O que o governo pretende com essa mudança, Pedro? Lá, mais uma vez, Piotr, olha, o governo quer propor isso, né? Vamos ver se dessa vez ele vai conseguir. Essa mudança foi anunciada mais cedo pelo ministro do Turismo, Marcos Beltrão, durante um lançamento aí de um pacote de medidas para incentivar o turismo. Ele disse que essa medida pode aumentar a competitividade, diminuir os preços e ampliar a malha aeroviária do país, ampliar o número de rotas. O ministro disse mais cedo que essa alteração ia ser feita ainda hoje por meio de uma medida provisória que ia ser assinada pelo presidente Michel Temer. Só que agora há pouco, o Palácio do Planalto divulgou uma nota conjunta dos Ministérios do Turismo, dos Transportes e da Casa Civil, dizendo que a proposta vai ser feita por meio de um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso com um pedido de urgência na tramitação. Esse projeto de lei vai propor a alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, que atualmente limita em 20% a participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas que operam no Brasil. Essa ampliação para 100% do capital havia sido tentada ainda no governo Dilma, por meio de uma medida provisória que queria aumentar esse limite para 49%. Só que aí durante a tramitação dessa MP, Piotr, ocorreu o impeachment. E aí o presidente Temer pediu que se aumentasse o limite para 100%. A Câmara acatou, mas o Senado não. O Senado barrou essa mudança. E aí voltou a vigorar o limite de 20%. Talvez para evitar esse vai e vem nessa regra, é que o governo agora tem então optado aí por um projeto de lei que só vai entrar em vigor depois que tramitar, depois que passar pela Câmara, pelo Senado e depois que for sancionado aqui pelo presidente Michel Temer. Piotr. Muito obrigado, Pedro. Portanto, vai ser por projeto de lei, ou seja, tem um trâmite todo a ser seguido no Congresso, apesar do regime de urgência que o Pedro nos informou, aí o governo vai solicitar ao Congresso. Como nós mostramos há pouco aqui no cenário econômico, a Azul finalmente lançou suas ações para negociação em bolsa. Foi a 4ª tentativa da companhia de abrir seu capital para negociar ações. A de hoje foi finalmente bem sucedida. O lançamento de ações da Azul atingiu 2 bilhões de reais. O que esperar da Bolsa daqui por diante? Bom, para entender um pouco mais sobre esse mercado de capitais, o economista Eduardo Velho está conosco. Eduardo, bem-vindo uma vez mais. Tudo bem. Nós tivemos aí, a Azul, digamos, foi reincidente. Tentou 1, 2, 3, até a 4ª vez. Aliás, chegou a 2 bilhões essa movimentação. O que chama atenção, porque, olha, se nós pegarmos os números recentes aqui, de 2014 a 2016, apenas 3 IPOs, ou seja, essa oferta inicial de empresa que vem na Bolsa para abrir seu capital e buscar recursos aqui da Bolsa. 13 empresas fecharam capital na Bolsa, ou seja, o placar é extremamente ruim para a Bolsa nesse momento. Embora você tenha essa notícia agora da Azul. Mas 2017 houve 3. Dá para esperar agora que realmente os empresários brasileiros, as companhias brasileiras vão buscar recurso aqui na Bolsa? Porque se comparar com o dinheiro do banco, o dinheiro da Bolsa é bem mais barato, não é? Com certeza. E eu acho que você falou bem. Há 3 anos não tinha IPOs, né? Ainda teve um número muito reduzido. O mercado de capitais, ele antecipa, na verdade, a retomada, né? Então, quando você teve aí a época do governo FHC, o governo Fernando Henrique Cardoso, na própria plano Collor, quando teve as privatizações, foram momentos que teve realmente entrada de investidores estrangeiros no país. E, de certa maneira, a recessão realmente atrapalhou esse movimento entre 2014 e 2016. Então, eu acho que esse ano... 3 anos extremamente pesados, foi, né? De instabilidade política. Foram 3 anos praticamente PIB negativo. Em 2014 foi um PIB zerado.
Na verdade, nós estamos hoje com uma retomada agora, iniciando de forma muito gradual, muito lenta, mas realmente a fase é boa. É uma queda de inflação, uma queda de juros sustentável. E com certeza os próprios fundos de pensão vão investir mais em ações. E claramente também o BNDES também alterou também, agora vai ter agora uma nova taxa de juros para financiar esses empréstimos de longo prazo. E com certeza, com juro menor, inflação menor, as empresas vão buscar mercado de capitais. Por isso que até mesmo a Ambima, o mercado de capitais, as empresas estão esperando aí mais pelo menos 10 IPOs nos próximos 12 meses. Eduardo, recentemente eu ouvi um analista focado exatamente em financiamento de empresas, dizendo assim que você tinha no Brasil até outro dia, com aquela taxa de juros do BNDES extremamente baixa, uma concorrência desleal. Ele dizia que era uma concorrência desleal, porque você tinha um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com muita negociação política e crédito muito farto. Não é o que vai acontecer mais com o BNDES. Exatamente. Os bancos têm taxa de juros com esse spread bancário que é gigantesco, apesar da gente estar vendo a taxa Selic caindo e provavelmente vai cair mais amanhã no anúncio do Banco Central. É essa a retomada de vir aqui na Bolsa, porque é isso que acontece no mundo inteiro. É aqui que as empresas se capitalizam no mundo inteiro. Dá para esperar que vai ter realmente esse crescimento e isso é uma antecipação que vai melhorar a economia verdadeiramente para o ano que vem? Exatamente. Eu acho que o mercado de capitais é o grande indicador antecedente. Quando começa a aumentar o volume de operações desse mercado, de bolsa de valores, empréstimos de longo prazo, as empresas procurando o mercado para abrir capital, lançar ações no mercado, é um sinal que eles estão já com uma confiança maior, que vai ter essa demanda e com certeza, aparentemente, os juros realmente estão caminhando uma taxa de juros bem baixa no Brasil de forma consistente. Então, me parece que esse é o movimento, não vejo reverter. O único risco seria realmente o atraso das reformas, que também o governo está negociando, uma reforma da Previdência um pouco mais flexível. Aparentemente, está sendo prevista aí uma aprovação nas próximas semanas na comissão, na Câmara dos Deputados e depois no plenário. Então, aparentemente, eu não vejo esse movimento reverter. E a Bolsa continua ali meio patinando, mas está nos 64, 75 mil pontos de índice Bovespa. Então, é um sinal claro que o mercado não está pessimista ainda. Eduardo, vamos pegar nós tivemos desde o final do ano passado, com o governo Temer, tinha sido uma preocupação sobre a melhora da economia, ou seja, o tratamento mais sério da economia, sem nenhuma informação que fosse equivocada e que trouxesse tragédia econômica, como nós estamos sofrendo ainda. Mas, enfim, havia ali a PEC do teto, a projeto de emenda à Constituição do teto. Muito bem, foi aprovado. Aí agora é a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência não passar, parece que o mundo cai. Agora, há um movimento de especulação também, toda hora quando a Bolsa sobe. Hoje, por exemplo, havia informação de que a Bolsa está subindo, está caindo um pouquinho, o dólar está subindo, pressionado pelas negociações da reforma da Previdência. É impossível imaginar que num país democrático, e é o que nós somos hoje, não vai haver alguma negociação com o Congresso, senão a gente vira uma ditadura. Achar que o governo vai passar simplesmente o projeto sem nenhuma modificação é imaginar que a sociedade não se manifesta. Isso é ruim, porque daí a gente está mudando completamente o cenário brasileiro. Isso está precificado porque a reforma, o empenho do governo, independentemente do valor de face da proposta da reforma da Previdência, se ela é boa ou ruim, dependendo do ponto de vista e por aí vai, mas o governo está empenhado. A equipe econômica, o ministro está fazendo, não para de falar disso a toda hora. E está fazendo corpo a corpo. Até que ponto está precificada essa reforma da Previdência? Até onde dá para ceder que isso não atrapalha essa lógica de querer investir na economia porque sabe que ela é sustentável por um longo prazo? Temos que ir às partes. A negociação da equipe econômica está sendo correta. Eles têm que ser duros na entrega, na negociação da reforma. É um jogo, é verdade, né? E é uma reforma polêmica, você está mexendo com o direito de todos. Uma coisa é você mexer no controle de gastos do setor público, que toda a sociedade quer austeridade. Então foi muito mais fácil passar a PEC dos gastos do que a reforma da Previdência. O mundo privado inteiro é a favor disso. Exatamente. Por isso que foi fácil, foi um rolo compressor. O governo ganhou bem ano passado. Então, a reforma da Previdência é natural que haja uma negociação. O mercado também sabe que realmente que não haveria aprovação plena daquela proposta original que o Meirelles mandou para o Congresso. Mas eu acho que o ponto-chave é a idade mínima, alguma regra de transição, a questões das pensões, a reforma das pensões. Então, isso passando já vai dar uma certa sinalização que vai haver uma desaceleração nesse déficit previdenciário. Agora, é possível que daqui a 5 anos, 3 anos, um outro presidente faça uma nova reforma. Então é uma coisa meio gradual. Agora,
temos que fazer alguma coisa, reduzir esse déficit, que na verdade daqui a pouco todo o orçamento do governo vai ser para gastar com os déficits, com as despesas da Previdência. E nem vai ter dinheiro para curso, para cafezinho, para uma viagem, para um investimento em infraestrutura. Quer dizer, todo o dinheiro do governo vai para esse gasto previdenciário. Então tem que haver uma reforma. Agora, plena realmente já era precificado que não ia ser meio complicado. Então é natural, o governo está no caminho certo, está negociando e daqui a algum tempo vai ter uma outra reforma. Que eu vejo. Eu já vi duas versões sobre fazer grandes reformas. Que em crise se faz, é a hora de fazer a reforma, porque depois, quando está na bonança, ninguém está preocupado em tirar coisas, ou não. Ao contrário, é o seguinte, eu preciso esperar um momento de bonança para fazer algum corte. Você é de qual opinião? Eu acho o contrário. Quando sai em crise, por exemplo, você vê as fases que eu trabalhei, a época do Collor, por exemplo, a época das privatizações, da abertura cambial, da desregulamentação, a época do Fernando Cardoso, onde você houve também várias privatizações, você teve regime de metas de inflação. Então, nesses períodos que você tem algumas certas crises e necessidade de capital externo também, e realmente as pessoas percebem que é necessário crescer, é nessa hora que o Congresso realmente ajuda e me parece que vai aprovar a reforma da Previdência. Claramente não na proposta original, mas numa proposta flexível que dê para passar e claramente daqui a algum tempo faça uma nova reforma. Agora, ficar parado olhando esse déficit previdenciário, chegar a 2 dígitos, daqui a pouco o orçamento todo é pagar previdenciário, realmente não dá. Mas se a reforma não for exatamente, e tudo indica, porque o governo já vai mudar a proposta original. A proposta que vai para o Congresso não é aquela que foi inicialmente apresentada pela equipe. E parece que isso é um consenso. Sim. Está na fala, inclusive, do presidente da República. Sim. Com a própria equipe econômica também fazendo já, não, podemos fazer uma concessão aqui ou ali. Mas vai haver mau humor, porque não era a proposta original, porque daí também parece criança de 8 anos brigando, né? Se for do jeito que eu quero, não tem a bola. Eu pego a bola e vou embora. Num país democrático vai sempre ter negociação. Claro. Olha, com certeza, se tivesse mau humor hoje, com essa reforma mais flexível, a Bolsa estaria caindo muito. E o dólar estaria subindo bem. Então, o que nós vimos ali já é uma prova constante de que, evidentemente, todo mundo sabe que tem um ajuste. Tem um ajuste e eu acho que o grande ponto positivo aí, que eu acho que vai ser importante, é o próprio caminho da queda dos juros, da inflação, que vai ajudar essa retomada do crescimento. E, nesse sentido, você pode ter mais força após essa primeira fase da reforma da Previdência e aprovando outras mini-reformas já com a popularidade recuperada, que eu acho que o próximo presidente, eu acho que vai pegar um país um pouco mais, pelo menos na parte fiscal, mais arrumado. O que faz toda a diferença para quem chega no poder, né? Exatamente. Vamos voltar um pouquinho nessa história da Bolsa aqui. Por que o empresário brasileiro tem tanta deficiência em abrir o capital? O que é? É publicar o balanço e todo mundo saber qual exatamente as contas da empresa? Porque sem isso também não tem ações negociadas em Bolsa. Por que a gente tem tão pouco movimento de Bolsa se comparado, por exemplo, a outros países? Eu acho que tem um movimento também cultural mesmo. O Brasil não é um país com uma poupança elevada. Primeiramente, você vê, o país está com uma taxa de poupança aí 16%, não chega nem a 17% do PIB. É muito baixa a nossa taxa de poupança em relação aos países do Sudeste Asiático, países europeus, os próprios Estados Unidos. Então, o Brasil não tem a cultura. Também o próprio empresário brasileiro não tem, na verdade, também uma assessoria boa para mostrar as vantagens de ter um financiamento via mercado de capitais, que ele pode pulverizar mais o capital, pode ampliar o seu leque de financiamento. É o medo de vender uma parte da empresa, de também, perder o controle? Eu acho que é uma mistura também de abrir informação, tem aquela cultura, eu vou abrir informação, estrutura familiar. Então, na verdade, o Brasil é um país, na verdade, jovem, digamos assim, em termos de mercado de capitais. O Brasil é uma economia meio fechada, o Brasil tem que ter mais capital, mais investidor externo aqui no país, para justamente incorporar mais essa importância que o mercado de capitais pode ter como um grande financiador da nossa poupança, na verdade, estimular a poupança e estimular o crescimento econômico. Se chamaria de fomentadora? A Bolsa é uma espécie de fomentadora? Sim, mas ainda não chegamos nesse nível. Nós temos hoje poucos investidores, pessoas físicas, em relação ao tamanho da nossa economia, em relação a outros países aqui da América do Sul. Eu acho que tem muito espaço ainda. Agora, para isso, você tem que ter uma taxa de inflação baixa, um juro real baixo, sustentável ao longo do tempo. Que eu acho que é esse que é o caminho, que é o mais importante para qualquer governo. É lógica de estabilidade econômica, então, é isso? Exatamente. Que nós experimentamos isso até recentemente e estamos vivendo uma oscilação agora também. Exatamente. Dos 4 mercados, o mercado financeiro é o mercado de crédito, o mercado bancário, o mercado monetário, o mercado cambial, o mercado de crédito, o mercado de capitais. O mercado de capitais ele é fundamental ter estabilidade inflacionária, justamente para você canalizar dinheiro
da poupança olhando mais para médio e longo prazo. Você comprar, você apostar no crescimento do valor agregado das suas empresas domésticas. E para isso, você tem que ter estabilidade inflacionária. Eduardo, obrigado uma vez mais, viu? Bom, vamos lá. Uma última nota aqui no cenário econômico. 2016 não foi um bom ano, sabe para quê? Bom, a gente fala de 2016 como um ano muito ruim para a economia brasileira, teve um ano do impeachment, ou seja, instabilidade política e tudo mais, mas 2016 também foi ruim para a produção de vinho no mundo inteiro. Hoje, em Paris, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho anunciou uma queda de 9 milhões de hectolitros no ano passado em relação ao ano anterior, a safra de 2015. O motivo foi o clima que não ajudou. A América Latina apresentou a maior queda por causa do fenômeno El Niño, ou seja, há instabilidades políticas na Argentina, enfim, que é um grande produtor, aliás, é o maior produtor de vinho aqui na América do Sul, mas o problema foi climático mesmo. A Argentina, que é exatamente o maior produtor, deixou de fabricar cerca de 4 milhões de hectolitros. No Brasil, a queda também foi grande e teve ali pouco mais de 1 milhão de hectolitros. A menos nessa produção brasileira, o Brasil, que é um dos produtores mais importantes, também tem se tornado um dos produtores mais importantes agora, porque investiu muito na produção de vinhos em várias regiões do país. Só para você ter uma ideia, isso era muito concentrado na região sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul, hoje é Santa Catarina, Paraná e no Nordeste brasileiro. E também agora no Centro-Oeste, o que se chama Embrapa. A grande empresa brasileira de pesquisa fez com que se produzisse uva de qualidade para fazer vinho em várias partes do país. Bom, o cenário econômico termina aqui. Na sequência, os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Eu volto amanhã, às 6 da tarde. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite.